O deserto deveria tê-los matado. Este é o paradoxo no coração do Antigo Egito. Sem chuva, sem florestas, sem portos naturais, nenhum rio correndo em direção ao mar de uma forma que fizesse sentido geográfico. Apenas um oceano infinito de areia, um calor brutal e um único fio de água cortando o meio de um continente. E, no entanto, foi aqui, em um dos ambientes mais hostis da Terra, que surgiu a civilização mais duradoura da história humana. Uma civilização que construiu estruturas tão precisamente projetadas que ainda não conseguimos explicar completamente como eles fizeram. Uma civilização que preservou conhecimento por 3.000 anos, enquanto todas as outras culturas antigas ao seu redor entravam em colapso, eram conquistadas ou simplesmente desapareciam. Como? Por que aqui? E o que exatamente eles sabiam que nós perdemos? A resposta começa com o Nilo. Não o Nilo como um rio, o Nilo como uma máquina. Todo ano, sem falha, o rio inundava. Não de forma aleatória, não de forma destrutiva, de forma previsível. As águas subiam no verão, cobriam o vale com uma fina camada de limo escuro e recuavam antes da época do plantio, ano após ano após ano. O calendário agrícola mais confiável da terra, escrito em água, correndo pelo meio de um deserto. As pessoas que primeiro se estabeleceram em suas margens não construíram uma civilização, elas tropeçaram em uma. A geografia tornou a agricultura quase sem esforço, pelos padrões do mundo antigo. Você não precisava lutar contra a terra, você precisava lê-la, entender o ciclo da inundação, armazenar grãos dos anos bons para os anos ruins, coordenar os canais de irrigação que distribuíam a água assim que ela chegava. E coordenação requer organização, organização requer hierarquia, hierarquia produz poder. Poder produz a necessidade de se justificar. É aqui que a história fica complicada. É aqui que entram os faraós. Os primeiros reis do Egito não eram apenas líderes políticos no sentido moderno. Eles eram algo muito mais estranho e poderoso. Eram a conexão viva entre o mundo humano e as forças que faziam o Nilo inundar. Se a inundação viesse, o faraó havia mantido a ordem cósmica. Se ela falhasse, se as colheitas morressem e o povo passasse fome, o faraó tinha falhado em seu dever fundamental para com o próprio universo. Isso não era propaganda inventada por políticos cínicos. As pessoas que acreditavam nisso acreditavam completamente. E essa crença deu aos faraós algo que nenhum exército poderia comprar. Deu-lhes legitimidade total, a capacidade de mobilizar uma civilização inteira não apenas pelo medo, mas por uma convicção genuína e compartilhada de que o que estavam construindo importava em uma escala cósmica. O que nos traz as pirâmides? E a pergunta que assombra todas as gerações desde então: como eles fizeram isso? A Grande Pirâmide de Gizé contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra. O peso médio de cada bloco é de cerca de 2,5 toneladas. Alguns dos blocos de granito na Câmara do Rei pesam mais de 80 toneladas. Eles foram extraídos a centenas de quilômetros de distância, transportados pelo deserto e colocados com uma precisão que os melhores topógrafos modernos acham difícil replicar, mesmo com equipamento a laser. A base da Grande Pirâmide cobre 13 acres. Ela está nivelada com uma diferença de apenas alguns centímetros em toda a superfície. Os 4 lados estão orientados para os pontos cardeais com uma precisão de menos de 1/10 de grau. Isso não foi construído por escravos acorrentados, tropeçando no deserto sob um chicote. As evidências descobertas pelos arqueólogos no último século contam uma história completamente diferente. Os trabalhadores eram bem alimentados, recebiam cuidados médicos, eram organizados em gangues com nomes que competiam por honra, tinham direito à cerveja. Eles eram artesãos e operários que entendiam que estavam participando de algo que duraria milhares de anos além deles. Mas a precisão ainda desafia uma explicação fácil. Como eles mediam ângulos com tal precisão sem instrumentos modernos? Como transportavam blocos de granito de 80 toneladas de Assuã para Gizé sem rodas ou ferramentas de ferro? A resposta honesta é que conhecemos as linhas gerais e permanecemos genuinamente incertos sobre os métodos específicos. E essa incerteza, essa lacuna entre o que podemos ver que eles realizaram e o que podemos explicar sobre como fizeram, é exatamente onde vive o mistério do Antigo Egito.
porque as pirâmides são apenas o mistério mais visível. No fundo do Vale dos Reis, escavadas nos penhascos de calcário da margem oeste do Nilo, em Tebas, há tumbas que foram escondidas com tanto cuidado que algumas delas ficaram intocadas por 3.000 anos. Não porque seus construtores não tivessem recursos, porque seus construtores entenderam algo profundo sobre sigilo e ocultação. A tumba de Tutancâmon, um faraó menor que morreu jovem e foi em grande parte esquecido pela história, foi descoberta em 1922 contendo mais de 5.000 objetos, ouro, móveis, carruagens, joias de um artesanato extraordinário, perfumes ainda aromáticos depois de 3 milênios. Tudo o que um faraó poderia precisar na vida após a morte. Se isso foi o que um faraó menor levou para o túmulo, o que foi com os grandes? Ramsés II, Tutemés III, Hatshepsut. Suas tumbas foram encontradas. Elas foram saqueadas na antiguidade. O que quer que estivesse dentro se foi, mas as tumbas em si permanecem, e dentro delas, cobrindo cada superfície, há textos, instruções, mapas do submundo, feitiços, fórmulas e observações astronômicas que os egípcios acreditavam que guiariam os mortos através da escuridão entre a morte e a ressurreição. Esses textos não são clichês religiosos simples. Eles contêm conhecimento astronômico detalhado, as posições das estrelas, os movimentos dos planetas, o momento preciso de eventos celestes que permitia aos sacerdotes egípcios navegar pelo céu noturno com uma precisão que não seria igualada na Europa por mais 2.000 anos. Eles contêm conhecimento médico, procedimentos cirúrgicos, fórmulas farmacêuticas usando plantas cujas propriedades medicinais foram confirmadas pela química moderna. A maior parte desse conhecimento não era público, era controlado, guardado pela classe sacerdotal que servia ao faraó, registrado em hieróglifos que apenas a elite educada podia ler, trancado dentro de templos e tumbas que o povo comum não podia entrar. E isso não foi acidental, foi deliberado. A concentração de conhecimento nas mãos de uma pequena classe sacerdotal e administrativa foi um dos mecanismos pelos quais a civilização egípcia manteve sua estabilidade extraordinária. Você não podia desafiar o faraó se não podia ler os textos que justificavam sua autoridade. Você não podia minar a classe sacerdotal se eles fossem as únicas pessoas que entendiam o calendário agrícola, as previsões da inundação, os tratamentos médicos. Conhecimento era poder no Antigo Egito no sentido mais literal possível, e controlar o acesso a ele era uma estratégia política tão sofisticada quanto qualquer exército. Então, as inundações mudaram. Por volta do final do período do Novo Reino, o clima mudou. As chuvas que alimentavam as terras altas da Etiópia, a fonte da inundação anual do Nilo, tornaram-se menos confiáveis. Anos de inundação ruim se seguiram a anos de inundação ruim. Os estoques de grãos diminuíram. O contrato social cuidadosamente mantido entre o faraó e seu povo, eu mantenho a ordem cósmica, você me dá seu trabalho e sua lealdade, começou a rachar. Ao mesmo tempo, o mundo estava mudando ao redor das fronteiras do Egito. A Idade do Bronze terminava em uma catástrofe que destruiu quase todas as grandes civilizações do Mediterrâneo Oriental simultaneamente. Os hititas, os micênicos, as grandes cidades de Canaã, todos entraram em colapso em um intervalo de décadas, por motivos que os historiadores ainda debatem. Migrações de povos deslocados se chocavam contra as fronteiras do Egito repetidamente. A máquina administrativa que geria o Vale do Nilo há milênios ficou sobrecarregada. O conhecimento começou a se perder, não tudo de uma vez, não de forma dramática, mas quando uma civilização está sob estresse, as primeiras coisas a desaparecer são as que parecem dispensáveis. Os escribas que mantinham os registros astronômicos, os sacerdotes que entendiam os textos médicos, os artesãos que sabiam como cortar granito com a precisão dos construtores de pirâmides. Quando essas pessoas morriam sem transmitir o que sabiam, o conhecimento morria com elas. Quando Alexandre, o Grande, chegou ao Egito e foi proclamado faraó pelos sacerdotes em Mênfis, a civilização que construiu as pirâmides já tinha 1000 anos de passado. Os egípcios que saudaram Alexandre podiam olhar para as pirâmides e sentir orgulho e admiração na mesma medida. Eles também não conseguiam explicá-las. Os romanos que vieram depois de Alexandre estavam ainda mais distantes do conhecimento. Eles achavam o Egito fascinante, saquearam sua arte,
tentaram entender sua religião e não conseguiram compreender as conquistas técnicas diante das quais estavam. O que herdamos é magnífico e incompleto. 3.000 anos de história registrada, milhares de tumbas, templos e monumentos, uma escrita que aprendemos a ler. E ainda, no centro disso, um silêncio que não conseguimos preencher. As pirâmides foram construídas. Sabemos aproximadamente quando, aproximadamente por quem, aproximadamente sob quais condições organizacionais. Não sabemos o método de engenharia completo. Talvez nunca saibamos. Os textos médicos funcionavam. Farmacologistas modernos confirmaram a eficácia de tratamentos descritos em papiros de 4.000 anos. Não sabemos como os egípcios descobriram o que descobriram. O conhecimento astronômico era real. A precisão era genuína. O mecanismo pelo qual foi desenvolvido e transmitido não sobreviveu. Isto é o que o deserto preservou e o que o deserto levou. Os monumentos grandes demais para mover, os textos numerosos demais para destruir completamente. E o silêncio em torno das coisas que eram conhecidas apenas por pessoas que viveram, trabalharam, transmitiram seu conhecimento de forma imperfeita e morreram. O Antigo Egito não é um mistério porque seus construtores eram sobre-humanos ou porque as respostas estão fora do alcance da realização humana. É um mistério porque o conhecimento é frágil, porque as civilizações são mais perecíveis que a pedra. Porque as coisas mais importantes que as pessoas sabem são, muitas vezes, aquelas que elas nunca se preocupam em escrever, confiando que a próxima geração simplesmente também as saberá. Elas nem sempre sabem, e quando não sabem, você fica parado na sombra de uma pirâmide, medindo sua precisão com lasers e se perguntando: